Bom dia, galera do sexto ano aí. Hoje nós vamos falar continuação do capítulo 5 da apostila de cidadania, na aula de filosofia, né? Hoje a gente vai terminar aquele assunto lá que a gente começou lá no primeiro vídeo do capítulo 5, ok? Então, é isso aí, vamos lá. Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos aí nessa videoaula dar continuidade ao assunto, né, do capítulo 5, que é sobre a ideia de aquecimento global, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente viu lá sobre as proposições, as teorias que são feitas, né, em relação ao aquecimento global. Vimos então as duas primeiras proposições, que a primeira proposição diz que o aquecimento global culpa, né? Ele é acelerado pela ação humana, né? Então essa ação humana ela vai destruindo a natureza, jogando e emitindo gases, né, CO2 e CFC na camada, na atmosfera, o que vai detonando a camada de ozônio e acelerando o aquecimento global, né? Essa é a primeira proposição. Já a segunda proposição diz que o aquecimento global existe, no entanto, é um evento natural, um fenômeno natural, devido às modificações as atividades solares, se o Sol está muito agitado, né, podemos dizer assim, aqueceria mais a Terra. E aí, então, esse fenômeno seria um fenômeno de tempos em tempos. Então, a Terra ela se aquece e depois ela esfria novamente. Seria a segunda proposição. Já a proposição que nós iremos trabalhar hoje é a proposição de que não existe o aquecimento global. Então, algumas pessoas dizem, inclusive, quando eu falo algumas pessoas, né, inclusive alguns cientistas, né, algumas pessoas que estudaram bastante, fazem essa proposição, trabalham com essa ideia de que não existiria um aquecimento global, né? E aí, então, a gente vai começar a trabalhar essa ideia ou essa teoria, né? Essa terceira via ela é mais radical, pois há um grupo que diz que o aquecimento global simplesmente não existe, de que se trata de uma teoria que jamais foi provada. Para eles, se trata de um alarmismo, né? Seria uma estratégia dos países desenvolvidos para evitar o aumento do consumo e do padrão de vida do mundo subdesenvolvidos. Então, olha lá. Eles acreditam que os países desenvolvidos, que já produziram muito, né, que já se desenvolveram bastante em relação à indústria, eles inventaram essa ideia de que o mundo esteja se aquecendo para que os países subdesenvolvidos não se desenvolvessem, né, para que eles não aumentassem o seu nível de industrialização, né? Nesse caso aí. Eles também explicam de outras maneiras, envolvendo também outras questões políticas que não possuem uma real validade científica. Então eles acreditam que é uma questão político-econômica, essa teoria sobre aquecimento global. Entre os defensores dessa tese podemos destacar Timothy Oake, climatólogo canadense, Ricardo Augusto Felício, climatólogo e professor da USP, e Luiz Carlos Molhon, meteorologista da Universidade Federal de Alagoas. Então, olha lá, nós temos aí 3 nomes de peso que apoiam, que ficam justamente ao lado dessa teoria, né? Então, nós temos aí um canadense e 2 brasileiros, né? O canadense, então, ele é climatólogo, os 2 brasileiros, um também é climatólogo e professor da UFES, ou da USP, e o outro é meteorologista e trabalha na Universidade Federal de Alagoas, né? Então, vocês podem perceber aí que não se trata de uma proposição também infundada, né? Uma proposição inventada. Existem aí alguns especialistas que trabalham em cima justamente dessa proposição. Mas como eu disse no vídeo anterior, essas proposições elas são discutidas, né? Há um grupo de estudiosos que trabalham
com essas proposições. E aí, na última aula, da última live aí que a gente fez, um dos alunos, me desculpa aí, mas eu não vou lembrar o nome, né? Um dos alunos perguntou para mim qual dessas 3 teses aí, dessas 3 proposições, qual das 2, né, que a gente havia trabalhado, eu acreditava, né? É uma questão de crença mesmo, né? Assim, da minha parte, né? Porque eu não sou estudioso, não posso provar nada e nem fazer cálculos e tudo mais. Como eu confio na ciência, eu trabalho a partir da hipótese científica, eu fico com a primeira proposição, né? Já que ela é a mais aceita pela ciência, certo? Então é questão de confiança na ciência aqui. Dentro do grupo de cientistas lá, né, que trabalham essas teses, que tentam fazer comprovações de experiências aí, a proposição e a teoria mais aceita é a primeira, ok? E em segundo lugar vem a segunda proposição, e muita gente também acredita na segunda proposição de que há um aquecimento global, certo? Porque nos últimos tempos aí nós temos visto essa questão mesmo das mudanças climáticas, né? Houve sim um aquecimento, né, aí na Terra, e aí seria um negacionismo, né, dizer que não houve esse aquecimento. Agora, ficar entre as 2 primeiras lá, proposições, discutindo qual delas é a melhor, né, a mais provável, né, seria uma questão boa, assim, né, discutir entre as 2. A outra seria esse negacionismo, né, negar algo que está aí quase que evidente para nós, né. Então a gente ficaria ali discutindo, olha, o aquecimento ele é dado pela questão da destruição da natureza, né, da emissão de CO2, ou é uma questão de atividade solar e tudo mais, que seria um fenômeno que se daria de tanto em tanto tempo, né? E aí nós vamos continuar então na terceira proposição, que temos mais explicações a partir dela. Há inclusive a afirmação de que a Terra possa resfriar nos próximos anos, isso porque a atividade solar é cíclica. Sendo assim, durante o período que ela é mais intensa, as temperaturas... Então essa daqui é a sua proposição 2, né? Eles também, o pessoal da proposição 3, eles pegam aí a ideia da proposição... o pessoal da proposição 3 pega a ideia da proposição 2, né, para poder também explicar isso aí, né? Essa ideia por que não haveria esse aquecimento global, né? Então, esse fenômeno aí é solar, né? As atividades solares que aumentam e abaixam as temperaturas, o que deve ocorrer nos próximos 20 ou 30 anos. As temperaturas só se elevariam em locais específicos, como centros urbanos, em função das ilhas de calor. Ilhas de calor, para quem não sabe, é a questão da cidade, entre aspas, a cidade grande, né? As cidades urbanizadas, onde você tem as grandes indústrias, você tem o asfalto, você tem as casas, os prédios, né? Essas são chamadas as ilhas de calor. Por quê? Porque ali há uma grande concentração, né, de monóxido de carbono, isso faz com que aquela área urbanizada ela seja mais quente do que as outras áreas que não são urbanizadas. Então uma área de floresta, por exemplo, uma área de montanha, né, uma área que sai desse centro urbano, ela é uma área mais fria do que essa ilha de calor. Além disso, seria também necessário considerar a influência dos oceanos sobre o clima, uma vez que a maior parte da superfície terrestre é composta por eles. Então, olha lá, outro argumento que eles usam é dizer que os oceanos também... por que não existe um aquecimento global? Porque esse aquecimento global que eles falam é aquela questão do aquecimento que não vai voltar atrás, né? Então eles falam, olha, não há aquecimento global porque é normal essa mudança de temperatura de tempos em tempos, né, na Terra. E aí eles falam também que
as proposições anteriores meio que desconsideram a ideia dos oceanos, né? O trabalho dos oceanos, a importância dos oceanos nessa questão da mudança de temperatura da Terra. Assim, alguns fatores atmosféricos, como a umidade do ar, alteram-se conforme as oscilações de temperaturas oceânicas. Então, a temperatura do oceano, ela influencia também na alteração e nas oscilações de temperaturas. Esse é um argumento usado pelos cientistas da proposição número 3. Um dos elementos utilizados como argumento nesse contexto é a oscilação decadal do Pacífico, um fenômeno que a cada 20 anos altera a temperatura do Oceano Pacífico e influencia o clima em todo o mundo. Então, olha lá, esse aqui é o argumento final deles, onde eles tentam provar que até a mudança ali dos oceanos pode alterar a temperatura no planeta. E esse argumento ele é muito bom, mas ele também é usado na proposição número 1 e não sei na proposição número 2, mas na proposição número 1 ele também é muito usado. Por quê? Vocês sabem que as algas marinhas, né, elas produzem também, elas usam, né, elas produzem oxigênio para nós, né? Então elas também influenciam aí no ar, no oxigênio que é jogado na atmosfera. Aí você tem os biomas dos oceanos, você tem os corais, os peixes, toda a vida marinha, né, que existe no oceano. E isso aí está sendo destruído também. No 7º ano a gente está trabalhando, no 8º ano, eu acho, a gente está trabalhando a questão das ilhas de lixo, né? E a gente tem falado um pouco disso, do lixo, do plástico que é jogado nos oceanos e como isso destrói os biomas, a vida ali no oceano. Então, essa ideia de que o oceano também influencia na temperatura da atmosfera, ou seja, a ideia de um aquecimento global também é usada na proposição 1, e eles usam isso também na proposição 3, falando que, olha, é normal essa oscilação de temperatura no planeta, mas não existe uma ideia de aquecimento global, de que esteja, com o passar dos anos, de tanto em tanto tempo, a Terra venha se aquecendo. Mas eles dizem que isso é normal, né? Que ela aquece, mas esfria, o que parece muito com a ideia da proposição número 2, né? Então, ficamos aí com nossa videoaula de hoje, onde nós falamos da ideia de que o aquecimento global não existe, que é a proposição número 3 do capítulo 5 da apostila de filosofia. Um abraço para vocês, espero que estejam bem, um bom dia.